videoaula de hoje, encerramos o capítulo 4 do módulo 2, Língua Portuguesa, Origens e Aspectos Semânticos, Origens da Língua Portuguesa. Na aula de hoje, vamos falar sobre pragmática, vocabulário e dicionário. E o que significa esta palavra pragmática? É um ramo da linguística que estuda o uso concreto da linguagem pelos falantes da língua nos seus diversos contextos em que pode estar inserida. Estuda a relação existente entre o significado das palavras, os interlocutores, as pessoas que estão naquele processo de comunicação e um contexto em que se encontram. Exemplo, a pergunta: é muito tarde? Em um contexto, pode se referir a um pedido de informação sobre as horas. Em outro contexto, pode se referir sobre ter chegado no tempo adequado ou não. A pragmática estuda a linguagem no contexto da comunicação, avaliando a cooperação entre os seus interlocutores. Visa a que um interlocutor compreenda o que o outro quis dizer, levando em conta não aspectos literais. O que são aspectos literais? É o sentido restrito das palavras. Letra por letra, o que se entende ao pé da letra, exatamente do modo como foi escrito ou dito. Mas também extralinguísticos. O que é isso? A intenção do locutor. O locutor é aquele que emite a informação e a situação de comunicação em que está inserida. A pragmática, então, ela vai além do significado das palavras, que são estudados pela semântica, que é aquela parte da língua que estuda o significado das palavras e os sentidos que elas podem ter de acordo com o contexto em que está inserida. E da construção frásica estudada pela sintaxe, que trata do estudo das funções das palavras na frase, se é um objeto direto, se é um objeto indireto, se é um sujeito. Ok, gente? Um brasileiro em Lisboa. Um brasileiro estava em Lisboa e numa sexta-feira perguntou ao comerciante se ele fechava no sábado. O vendedor respondeu que não. No sábado, o brasileiro voltou e deu com a cara na porta. Na segunda-feira, cobrou irritado do português. O senhor disse que não fechava, o homem respondeu, mas como vamos fechar se não abrimos? O texto, ele evidencia o quê? Uma diferença no modo de expressar e compreender situações do cotidiano entre falantes de uma mesma língua, no caso, a língua portuguesa. Porém, um é brasileiro e outro é português. Eles estão inseridos em contextos culturais diferentes, como acontece entre brasileiros e portugueses. Situações como essas são estudadas por um ramo da linguística denominado pragmática, que nós vimos agora há pouco o que é o significado. Um brasileiro em Lisboa. Primeira pergunta sobre esse textinho. Levando em conta a conotação. A conotação é a palavra no sentido figurado, ou seja, não é aquela palavra no sentido literal que eu vou lá no dicionário, procuro o seu significado. Por exemplo, estou com uma pulga atrás da orelha. É impossível ter uma pulga atrás da minha orelha. Quando eu falo estou com uma pulga atrás da orelha, estou dizendo que eu estou desconfiada sobre alguma coisa. E a denotação
é sim aquela palavra no sentido literal que eu vou lá no dicionário e procuro o seu significado. O cachorro está com pulga. Sim, está no sentido denotativo, que quem tem pulga é cachorro. Como o comerciante português interpretou a pergunta feita pelo brasileiro, levando em consideração a conotação e a denotação? O português interpretou no sentido literal, ou seja, se a loja não é aberta, não pode ser fechada. Segunda pergunta: qual foi a intenção do brasileiro ao fazer a pergunta? Que pergunta ele poderia ter feito para obter a resposta que precisava? A intenção era saber se a loja estaria aberta ou fechada para atendimento ao público. Ele poderia ter perguntado, por exemplo, o senhor abre a loja aos sábados? Terceira pergunta: como você explicaria o que ocorreu nessa situação de comunicação? O que motivou tal problema na comunicação? É preciso, gurizada, que para vocês responder, vocês levem em conta, percebam a diferença de interpretação que cada personagem deu à fala do outro. E que ali existe um diálogo verbal, né? Embora o léxico e a sintaxe possam ser compreendidos pelos interlocutores, pelos dois homens que estão no processo ali de comunicação, o comerciante português e o brasileiro, outros fatores como o contexto discursivo podem alterar a compreensão no ato da comunicação. Tudo isso engloba o ramo da linguística que estuda a pragmática. Agora nós estamos na página 23 do livro de vocês e vamos voltar a esta palavrinha que nós já estudamos, que é o léxico, o conjunto de palavras de uma língua à disposição de nós falantes. É um importante mecanismo, importantíssimo, usado por nós falantes. Junto com a gramática, com as regras que pertencem à gramática, que faz com que nós produzimos texto, seja ele escrito ou oral, de forma coerente e coeso. Juntamente com a gramática, o léxico, esse acervo de palavras que tem à nossa disposição, atua na estruturação de uma língua. E isso não é algo finito, pois à medida que surgem situações inéditas, novas palavras são criadas. E isso é uma questão de ordem pragmática. Palavras são inseridas na língua normalmente pelo surgimento de novas situações. Na troca de experiências, as palavras que selecionamos são as responsáveis por compor a organização do texto e seus significados. A junção de palavras coerentemente articuladas e organizadas pela estrutura da gramática forma os textos que permeiam nossa vivência. E em se tratando de conhecer e ter à nossa disposição o uso de novas palavras para enriquecer o nosso vocabulário, ou seja, o nosso texto verbal e escrito, além de um fiel amigo no momento de saber o significado de uma palavra desconhecida para nós, temos como importante aliado o dicionário. Já a etimologia estuda a origem dos vocábulos, ou seja, o estudo da origem e da história das palavras. E a lexicografia é a disciplina responsável por redigir os dicionários.